Graças e paz, meus amados irmãos. Graças a Deus estamos aqui nessa noite para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. E eu peço por gentileza que os irmãos fiquem de pé. Vamos iniciar o culto nesse momento com oração. Amado e eterno Deus, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença nessa noite para Te adorarmos, ó Pai, para bendizermos o Teu nome, que é sobremodo grande na nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor é, Pai, em nosso viver. Deus eterno, estende as Tuas mãos de graça, de misericórdia, abençoa cada um, Pai, que veio com o propósito de adorar a Ti, Senhor, de reconhecer que o Senhor é grande, Pai. Deus eterno, abençoa o culto que nós ofertamos a Ti, e que nessa noite seja um culto de bênçãos, né, de renovação na alma, pela Tua palavra. Assim te pedimos, ó Pai, nessa noite, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite para louvar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus, ele possa continuar ministrando o teu coração durante esse tempo de culto. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em especial você que está nos visitando nessa noite. É uma alegria sempre tê-los conosco. Eu gostaria de trazer alguns avisos aqui. Gostaria de incentivar, convidar você a estar participando dos nossos cultos na quarta-feira, que acontece a partir das 19h30. Nós temos o culto na programação louvor, oração e também o estudo da palavra. Então é um momento importante no meio da semana para que você esteja renovando as suas forças. E também quero incentivar você que é membro e a você também que nos visita a estar participando da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, que acontece aos domingos na parte da manhã, às 9h. Antes disso, nós sempre oferecemos ali um café para que você possa estar participando. Então não deixe de participar, é um momento onde a qual você tem a oportunidade de aprender mais da palavra de Deus. E logo em seguida, o nosso culto. Esses são os avisos, mas antes eu gostaria de chamar o nosso irmão Vinícius, que ele vai estar trazendo aqui uma palavrinha sobre o acampamento. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bom, meus irmãos, eu estou aqui nesse momento para incentivar você, para incentivar cada um a estar participando conosco no nosso acampamento de carnaval, que vai acontecer do dia 14 ao dia 18 de fevereiro. Vai ser um momento de muita alegria, um momento de muita comunhão. Eu já participei de 3 acampamentos aqui na igreja e sempre foi maravilhoso. Eu saí de lá mais edificado, saí de lá mais feliz. É muito bom participar de comunhão com os irmãos, dos irmãos que a gente gosta. E eu estou aqui para incentivar você a participar desse acampamento. Eu digo para Kevin, por exemplo, que é um pouquinho do pedacinho do céu, porque no céu a gente vai desfrutar dessa comunhão dos nossos irmãos. E lá a gente vai passar esses dias desfrutando da companhia um do outro, vai ter muita comida boa. E vai ser maravilhoso. O valor investido é de R$550. É um valor que vale a pena, porque você, como eu falei anteriormente, você vai sair mais edificado. É um valor que não tem nem o que dizer, é maravilhoso. Nenhum valor paga tudo que a gente consegue aprender e amadurecer lá. Um adendo também é que a gente não vai dar bolsas por causa desse valor. No acampamento de setembro, por ser um valor menor, essas bolsas são possíveis. Já no de carnaval, por ser um período maior e um valor maior, não seria possível fazer isso, seria um gasto, uma falta desse valor muito grande. Mas é isso, meu irmão, meus irmãos, que Deus toque o coração de vocês para você estar lá conosco. E vai ser um momento de muita alegria, de muita paz e de muita comunhão. Vai ser muito bom, se Deus quiser. Amém. Meus irmãos, Vinícius falou aí sobre o acampamento, Há a possibilidade de você dividir esse valor em 10, 12 vezes. Qualquer dúvida, você procure lá o nosso stand depois do culto, e tire todas as suas dúvidas. Só lembrando que nessa quarta-feira o estudo será trago pelo nosso irmão Emerson. Gostaria de salientar isso, então não deixe de participar. E também, nesse momento agora, nós vamos ter 2 palavras de oração. Gostaria de chamar o nosso irmão Mateus e a nossa irmã Camila. Boa noite, meus irmãos e irmãs, tudo bem? Antes da gente ter... Pode vir, Camila. Antes de termos as orações aqui, quero chamar Edinaldo para vir aqui à frente. Edinaldo vai viajar na terça-feira, de amanhã para terça, vai para São Paulo, provavelmente vai ficar lá durante um tempo. E pode vir, não vem? Eu sou muito grato a Deus pela vida de Edinaldo.
que é um membro da nossa igreja já há muitos anos, um evangelista, e uma pessoa que quase nunca falta aos cultos da igreja, mesmo morando longe. Então nós vamos sentir muito sua falta, viu, Edinaldo? Deus abençoe a sua vida, que Deus abra portas para você, tem uma questão também de cirurgia, né, pela frente, e que Deus seja com você, viu? Deus abençoe você grandemente. Oremos. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, soberano Deus, Pai do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia, Senhor, que o Senhor dispensou a nós sua misericórdia, saúde e livramento, Senhor, e que podemos desfrutar de um domingo, Senhor, na Tua casa, aprendemos mais do Senhor e colocando aos Teus pés, Senhor, dependendo, Senhor, nossa semana, nossas vidas, nossas famílias, Pai. Obrigado, Senhor, pela liberdade de te adorar, de te cultuar, meu Deus. Obrigada pela vida de cada um, que o Teu Santo Espírito conduziu a Tua casa hoje, a essa casa de oração, meu Deus. Obrigada pela vida dos ministérios que compõem essa igreja, meu Deus, pela liderança, pela vida do pastor, pela vida do irmão Edinaldo. Que o Senhor continue conosco, Senhor. Que o nosso louvor, nossa adoração, Senhor, seja recebido por Ti, sejam agradáveis a Ti, Pai. Recebe o nosso culto, que seja uma noite maravilhosa na Tua presença. Fala aos nossos corações, Senhor, responde orações, Pai. Entra com livramento, com proteção, com providência, Senhor, naquilo que nós precisamos e o Senhor conhece muito bem. O Senhor nos conhece mais do que a nós mesmos. Continua conosco, Pai. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eterno Deus, amado Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que nos dás de nos reunirmos em Tua casa, enquanto Tua congregação de santos, ó Pai, separados pela Tua misericórdia e Tua graça no sangue de Jesus Cristo, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por ter nos trazido segurança, pela Tua divina providência em nossas vidas diárias, pelo Teu amor incondicional, ó Deus, que continua nos amando apesar de nós, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos de um modo especial nesta noite, pela vida de Edinaldo, ó Deus, esse irmão valoroso, que está de partida para um outro estado, ó Pai, guiado pela Tua mão. Nós te pedimos, ó Deus, que continue a suprir o Teu servo em tudo que ele necessita, ó Deus. Dai, ó Pai, bênçãos de saúde, de paz para ele, ó Deus, para os seus familiares. Que ele continue, ó Deus, a ser esse evangelista fervoroso, a ser esse autêntico cristão, ó Deus. Que ele leve para São Paulo todo o carinho desta igreja, ó Deus, de seus irmãos de Jardim Brasil, e que tudo corra bem para ele, ó Deus, de acordo com a Tua divina vontade. Nós te pedimos também, ó Pai, que nesta noite o Senhor receba o louvor que nós estamos te prestando, que possa, ó Deus, chegar ao Teu trono com uma manifestação dos nossos corações contritos, ó Pai, que seja agradável a Ti, ó Deus. Que na noite de hoje apenas o Teu nome seja engrandecido e tudo seja para a Tua glória somente, ó Deus. E pedimos também, ó Pai, que neste momento aceite, ó Pai, a confissão dos nossos pecados, que são tantos, Senhor. Por várias vezes nós caímos e vacilamos, mas por Tua infinita misericórdia nós podemos ser justificados, ó Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, mas continua conosco, nos dá força na caminhada e a perseverar nos Teus caminhos, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que prepare os nossos corações nesta noite para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a continuar entendendo que apenas pela Tua misericórdia, ó Pai, de renovar as coisas todos os dias, pela Tua infinita bondade em nossas vidas, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a ser com Teu servo, nosso pastor, o reverendo André, que trará esta mensagem hoje, que tudo possa frutificar nas nossas vidas diárias, Senhor. Abençoa a Tua igreja de Jardim Brasil, e que nós possamos, ó Pai, sermos verdadeiros faróis nesta cidade, sal da terra e luz do mundo para a nossa comunidade, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, te pedimos isto nesta noite. Amém.
Graça e paz, igreja. Nós vamos fazer o recitativo bíblico que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 4 ao 10. Dê para dirigentes, ser congregação e ter para todos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. O Senhor continue nos abençoando. Graça e paz, amada igreja. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem que se encontra no livro de Esdras, capítulo 2, versículo 68 a 69. Na verdade é uma passagem mais longa, né? Inicia no capítulo 1, mas eu vou me ater a esses dois versículos para a gente meditar aqui. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes da família deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Isso aqui é uma passagem, né, onde o povo de Deus está reiniciando a reconstrução do templo, né, para cultuar o Senhor. E aqui mostra que no 69, né, no 69, que eles deram de acordo com as suas possibilidades. E me chamou a atenção porque a possibilidade de cada um aqui é diferente, mas a gente deve dar aquilo que é possível para cada um de nós. Não devemos deixar de dar ao Senhor, né, os nossos dízimos e ofertas. Nos mostra aqui, né, que o povo de Deus sempre participou. Deus, ele permite que a gente participe voluntariamente da sua obra. E essa participação, ela é importante para a gente mesmo, né, como cristãos, que a gente possa participar com essa importância, mas não se achando importante, acreditando que somos os únicos, né? Porque eu tenho possibilidade, eu vou dizimar, eu posso muito, se eu não dizimar, se eu não ofertar, vai fazer falta. Na verdade, Deus não vai deixar a sua obra parar. Na verdade, o que Deus quer é que você se relacione com Ele verdadeiramente, porque a única pessoa que sabe a sua possibilidade é Deus. Amém? Gostaria de chamar os irmãos aqui responsáveis em fazer o recolhimento.
Oremos. Senhor eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus, com a possibilidade, ó Deus, de poder prestar culto a Ti, Deus. Ó meu Deus, muito obrigado por prover, Senhor, em nossas vidas aquilo que nós necessitamos, ó Deus. Meu Deus, traz a sabedoria, Senhor, para todos os líderes da nossa igreja, para que possamos usar, Senhor, de forma sábia, Senhor, os Teus recursos, ó Deus. Que possamos continuar, Senhor, usando esse recurso para o Teu reino, para engrandecer o Teu reino, para propagar o Evangelho, Senhor, no bairro de Jardim Brasil, Senhor. Ó meu Deus, também te peço, Senhor, por cada um dizimista e ofertante, ó Deus, que conforme as suas possibilidades tem se sacrificado, Senhor, com alegria para ofertar e dizimar na Tua casa, ó Deus. Meu Deus, abençoa grandemente cada um, ó Deus, trazendo prosperidade, trazendo saúde, abrindo porta de emprego, Senhor, e que eles possam ver, Senhor, o Teu agir sobre a vida deles, ó Deus. E ser humildemente grato a Ti, Senhor, por cada coisa que nós temos, ó Deus. Meu Deus, te pedimos pelo culto na Tua presença, que possamos aqui cultuar a Ti, Senhor, verdadeiramente de coração. Tudo isso te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus, que reina para sempre. Amém. Peço para os irmãos ficarem de pé, por gentileza. Toda salvação.
sobre a morte vencer. Isso move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Incomparável Santo.
Os irmãos podem sentar. Meus amados irmãos, que beleza é a gente poder começar a nossa semana na casa do Senhor, não é? Dedicando, consagrando os dias que temos pela frente, pedindo que o Senhor nos dirija, nos oriente, o Senhor tome conta dos dias da nossa semana. Então você veio para o lugar certo, você veio buscar a presença do Senhor e a direção de Deus para a sua vida. Deus te abençoe grandemente. Já deu uma palavra para quem está perto de você aí, um alô? Quem está pertinho aí, no banco da frente, no banco de trás. Muito bem, sejam então muito bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a nossa mensagem bíblica terá como base o texto. Daniel, baixa um pouquinho o volume, querido, só um pouquinho. O texto de João, o Evangelho de João, no seu capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 11. Vocês podem permanecer sentados como estão. E eu venho já há 2 domingos trabalhando 2 temas que estão interconectados. O de hoje é o terceiro e estão diretamente relacionados com aquilo que no calendário cristão, desde séculos atrás, é chamado de epifania. Epifania é uma palavra grega que quer dizer manifestação, revela. A gente poderia dizer também revelação, né? Mas a ideia principal é manifestação. E essa expressão está relacionada com 3 eventos que estão ligados à pessoa do Senhor Jesus. No calendário cristão, geralmente as datas do ano, elas encontram seu clímax no mês de dezembro, que é o mês do Advento. Advento quer dizer chegada. Então nós todos passamos o ano, né, lidando com as diversas datas religiosas, culturais, etc. Mas quando nós nos aproximamos do mês de dezembro, a gente sabe que a grande data, a data mais expressiva e também mais tocante para nós é o dia de Natal. Então é claro que tem toda aquela questão comercial que não é o nosso objetivo, mas o Natal é de alguma forma o núcleo da fé cristã. Porque no Natal nós proclamamos a mensagem de que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores e nós somos, né, beneficiários dessa vinda de Jesus ao mundo. Então o mês de dezembro é o mês do Advento, é o mês do Natal. Quando a gente fecha o ciclo do ano, a gente então volta nosso olhar não mais para o nascimento de Jesus, mas para basicamente 3 eventos que nos evangelhos são conjuntamente a manifestação gradativa que Jesus vai fazendo de si mesmo ao povo de Israel, mostrando que em Jesus as profecias do Antigo Testamento se cumpriram. Então nós temos 3 eventos. A visita dos magos vão trazer ofertas, presentes, ouro, incenso e mirra, que são presentes que possuem em si mesmos não apenas um valor financeiro, mas um valor simbólico em termos do reconhecimento de Jesus, né? Especialmente a sua realeza, a sua divindade e também o seu sacrifício pessoal. Então, a primeira das 3 manifestações de Jesus, a primeira narrativa dentro da epifania, da manifestação de Jesus ao mundo. A segunda nós tratamos no domingo passado, que foi o batismo de Jesus. Então, os magos visitando Jesus, Jesus sendo batizado, e ali nós temos o batismo de Jesus, o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo sobre Jesus como um pombo, e o Pai dizendo: aí está meu filho, em quem eu me alegro. Irmãos, é literalmente o cumprimento de Isaías 42 a partir do verso 1. Vocês podem ler depois. Literalmente, cumpre-se em Jesus. Ou seja, Jesus é o servo sofredor, é o Messias que o Pai está enviando em benefício do mundo. E Jesus, no batismo,
está ombro a ombro com os pecadores, identificando-se com os pecadores para a nossa salvação. O terceiro evento ligado à epifania, à manifestação de Jesus ao mundo, é o primeiro milagre que o Senhor Jesus realizará. E esse milagre, irmãos, não será no templo, não será numa casa de estudos e de culto como era a sinagoga, não será em nenhum ambiente religioso, mas o primeiro milagre de Jesus será realizado dentro de um casamento, no qual Jesus era um dos convidados. Então ali Jesus já está com alguns discípulos que ele já havia chamado, e ali ele vai intervir, ajudando aquele casal, provavelmente de pessoas muito jovens, numa coisa que era uma necessidade muito grande e que geraria um vexame assim imenso para o casal e para a família do noivo principalmente, que é quando falta o vinho para a festa de casamento. E aí Jesus transformará a água em vinho. Então, a visita dos magos a Jesus, o batismo de Jesus e o primeiro milagre dele, realizado em Caná da Galileia, representam os sinais bíblicos iniciais da manifestação de Jesus, da epifania de Jesus. Então a gente vai ler agora João capítulo 2, verso 1 a 11. Lemos o seguinte: 3 dias depois, quer dizer, depois de chamar os discípulos, seus discípulos, houve um casamento em Caná da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Acabou o vinho. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Quer dizer, o que é que eu tenho a ver com isso que está acontecendo? Ainda não é chegada a minha hora. Então Maria falou aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, 6 jarras, que os judeus costumavam usar para os rituais de purificação. E cada uma das jarras levava 2 ou 3 metretas, quer dizer, cada jarra tinha cerca de 100 litros, ela podia conter 100 litros de água, etc. Então temos ali 600 litros se as jarras estivessem cheias, elas estão vazias. Isso tem um simbolismo aí também. Jesus lhes disse: encham de água as jarras. E eles as encheram totalmente, até a boca, né? Encheram tudo de água. Então Jesus lhes determinou: tirem agora e levem ao mestre de cerimônia. Eles o fizeram. Tendo o mestre de cerimônia provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que haviam tirado a água, o mestre de cerimônia chamou o noivo e lhe disse: todos têm por costume servirem primeiro o bom vinho, e depois, quando já beberam fartamente os convidados, quando os convidados já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, Jesus deu início aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então veja, é o primeiro milagre que Jesus vai realizar, e é com esse milagre que Jesus começa o seu ministério junto com os seus primeiros discípulos. No batismo ele vai sozinho, é batizado, mas agora ele vai começar o seu ministério público com os seus discípulos. Quando vocês leem aqui no verso 11, quando a gente lê: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, o verbo que João está usando no grego é phanerosen, cuja raiz é o fundamento da palavra epifania, ou seja, a manifestação, algo que está oculto e que agora se dá a conhecer, e que agora as pessoas vão poder ver, que vem da ideia daquilo que aparece. Então Jesus está agora no seu ministério público, dizendo que nele se cumpriram
todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento, e que ele é o Messias esperado pela nação de Israel. E com esse primeiro milagre, o texto vai dizer que o objetivo desse milagre foi levar as pessoas a crerem nele. É interessante, meus queridos, que João, o apóstolo João, que está escrevendo esse texto, ele em vez de usar a palavra milagre, ele vai usar a palavra sinal, semeion em grego, sinal. E João vai explicar por que ele está fazendo isso. Ele está escolhendo 7 milagres. Veja, os evangelhos vão dizer que Jesus fez muitos milagres. O próprio João vai dizer, no capítulo 20, que Jesus fez muitas outras coisas. E João vai usar do exagero estilístico, vai dizer, se a gente fosse registrar tudo que Jesus fez, nem no mundo inteiro caberiam os livros, né? Claro que aí há um hipérbole, né? João está dizendo que Jesus fez muita coisa. E os livros seriam poucos para falarem do que ele fez. Só que João, em vez de escolher, tentar narrar uma coletânea imensa de milagres, ele não faz isso. Ele escolhe 7 milagres. Ele vai dizer por que ele escolheu. No capítulo 20, ele vai dizer os milagres, ou seja, os sinais, que é o termo que ele usa, que eu escolhi, que eu escrevi nesse texto, testemunham que Jesus é o Cristo, é o Messias. Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E o objetivo disso é que você creia e tenha vida em seu nome. Então veja só, João, ele estava convencido que esses milagres que ele registrou, esses 7, são suficientes para que os leitores do seu livro viessem a crer em Cristo. Então qual é o objetivo da Bíblia? Especialmente do Novo Testamento e mais particularmente de João, do Evangelho de João, é que você seja um crente. É que você seja alguém que crê. O objetivo não é transformar você numa pessoa religiosa. Não é transformar você num moralista. Não é transformar você em alguém que se acha melhor do que quem não está aqui. O objetivo do Evangelho, e mais particularmente dos milagres narrados por João, é que você, ao sair daqui, saia crendo verdadeiramente em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É um chamado para todos nós. E essa fé não é apenas subjetiva, não é apenas algo da alma, não, eu creio no meu coração. É algo que deve ter um desdobramento para a vida prática, para a vida concreta, para o dia a dia. Por isso que neste milagre, quando Jesus começa seu ministério, ele já tem discípulos, tem seguidores, pessoas que ele chamou e que agora publicamente estão identificadas com ele e o estão seguindo. O objetivo da palavra de Deus é que você seja assim, é que eu seja assim. Não é apenas que a gente crê em Jesus no nosso coração, que a gente crê interiormente, mas que a gente siga Jesus publicamente e que a gente se identifique com o Senhor Jesus. Veja, querido irmão e irmã, que sinal, quando quem dirige, por exemplo, sabe muito bem, você tem os sinais de advertência. Por exemplo, curva acentuada à direita, animais na pista. Esses sinais de advertência podem salvar a nossa vida, podem impedir que a gente colida com, com outro carro, não tenhamos devido cuidado. Mas nós também temos aquelas placas que nos dizem o caminho a seguir, nos dizem por onde a gente deve ir. A gente, por exemplo, a gente quer chegar numa praia do litoral sul aí, e a gente, quando vai vendo aquelas placas verdes, né, diz assim, Tamandaré, a não sei quantos quilômetros. Aí você vai andando cada vez mais e aquela quantidade de quilômetros, né, vai ali aparecendo, né? Porto de Galinhas, Gaibu, qualquer praia assim, desse período agora de férias, né? Então essas placas, irmãos e amigos, nos ajudam a saber para onde a gente está indo e para onde a gente deve ir e por onde a gente deve ir para alcançar o que a gente deseja. Então o Evangelho,
mais particularmente, o que João está escrevendo é para que a gente consiga chegar naquele lugar, naquele roteiro da nossa vida que Deus nos chamou para ir. É por isso que o milagre aqui, irmãos, ele está completamente atrelado a um socorro divino que Jesus vai operar para um casal. E é um milagre assim quase que anônimo realizado por Jesus. O texto aqui vai dizer no verso 9, né? Que nem o mestre de cerimônia presenciou o milagre, nem entendeu. Os empregados sim. Então Jesus realiza esse primeiro milagre, que depois se torna conhecido, mas é um milagre que de alguma maneira, irmãos, é quase um milagre anônimo. E este é diferente de outros milagres de Jesus, não é? Como ordenar que a natureza faça algo, acalmar uma tempestade, ressuscitar um morto, etc., né? É um milagre onde a gente entende que Jesus intervém para socorrer, para ajudar, para eliminar um possível sofrimento. E é muito importante que Jesus comece com um milagre assim, porque Jesus está revelando a verdadeira face de Deus. Qual é a verdadeira face de Deus, irmãos? A Bíblia fala que Deus é juiz. A Bíblia fala que Deus vai julgar o pecado, e Ele vai. A Bíblia fala que Deus punirá o mal. A Bíblia fala que Deus haverá de interferir para trazer para o mundo uma justiça plena. Veja, a imagem de um Deus que castiga também é bíblica. De um Deus que punirá o mal, também é bíblica. São imagens corretas de Deus. Mas a Bíblia não vai dizer em nenhum lugar que Deus é ira, que Deus é ódio. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Você vai encontrar textos onde diz assim: Deus se irou. Esses textos você encontrará. Mas quando vai se falar de quem Deus é e de como Deus se revela ao ser humano, João, que é o mesmo que está escrevendo, e que vai escrever o versículo mais conhecido da Bíblia, depois do Salmo 23:1, então vai dizer, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas veja, João vai mais além na sua teologia propriamente dita, ou seja, quando ele vai falar da natureza de Deus, ele vai dizer na sua primeira carta: Deus é amor. Não apenas Deus ama, mas Deus é amor. Então toda forma legítima e válida de amor encontra o seu nascimento, a sua causação em Deus. Deus não apenas ama, Deus é amor. A presença de Jesus nesse casamento e a interferência de Jesus começando ali o seu ministério, e a gente poderia até dizer, entendam o que eu vou dizer, antecipando os seus milagres, num milagre que é para resolver um problema banal, um problema do cotidiano, um problema material, que dizia respeito fundamentalmente a um casal, talvez um casal de pessoas humildes. A intervenção de Jesus, começando o seu ministério de uma forma não portentosa, não fantástica, uma forma simples, revela a face do Deus que se preocupa com cada um de nós. Assim é o nosso Deus, cuja face, cujo olhar está voltado para nós, enquanto indivíduos, pessoas que importam para Ele, pessoas a quem Ele ama. Então, o nosso Deus, irmãos, diferentemente dos deuses das religiões antigas, os deuses que exigiam sacrifícios, os deuses cuja ira nunca era aplacada, o Deus da Bíblia, ele é pura doação.
Ele é alguém que se volta para fora de si. E ao fazer isso, amados, ele não estava... É preciso que a gente entenda que tudo que nós fizermos para Deus é em resposta ao que Ele faz por nós. Nenhum de nós acrescentamos nada ao Senhor. Nenhum de nós contribui em nada para a pessoa de Deus. Às vezes a gente tem essa ideia. A ideia de que eu estou fazendo algo para Deus. Eu estou me sacrificando pelo Senhor. Há uma linguagem bíblica do sacrifício pessoal. Romanos 12, 1 e 2, por exemplo, né? Apresenteis, rogos que vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Veja, mas tudo isso é uma resposta ao que Deus tem feito por nós. Não é que Deus precise da gente. É por isso que, às vezes, tanto na teologia quanto na filosofia, Deus é chamado de o absoluto. Você já deve ter lido alguma vez essa descrição acerca de Deus. O absoluto. Aquele que não precisa de ninguém nem de nada para ser. Absoluto é a ideia daquilo que está solto. Do latim, que está solto. Ou seja, Deus é aquele que não se torna mais do que Ele é em momento algum. E cujas ações do ser humano não acrescentam nada ao seu ser. Deus é o absoluto, com A maiúsculo. Nós não, nós somos relativos. O relativo é o que está preso a algo. Pode estar preso no tempo, pode estar preso a uma cultura. Por exemplo, você e eu, estamos presos às nossas circunstâncias, a nossos laços familiares, a história da nossa vida, ao contexto da nossa cultura, ao lugar onde a gente mora. Nós somos seres em relação. Estamos sempre dependendo de algo fora de nós para sermos, né? Ontem a gente teve o sepultamento do irmão Luiz Coutinho. Veja, para nascer você precisa de uma mãe e da concepção de um pai também. Para viver você precisa dos outros. Para morrer, para você ser sepultado, você precisa que os outros carreguem você. Então nós somos seres relativos. Deus não, Deus é absoluto. Deus não precisa de nada nem de ninguém. Então quando a gente faz algo para Deus, irmãos, o maior beneficiado não é Deus, somos nós. E aí Deus, em sua graça, Deus faz com que a gente tenha o privilégio de participar daquilo que Ele está fazendo no mundo. Então, fazermos algo para Deus é, no fundo mesmo, um ato da própria graça de Deus, que se doa em relação a nós, sendo nós, irmãos e irmãs, profundamente pecadores, profundamente falhos, criaturas pequenas, cheias de falhas, somos nós. Mas o nosso Deus, ainda assim, se digna em nos chamar a fazer parte da sua obra, e com isso, eu e você, nós somos elevados a um patamar que a gente não merecia. Isso se chama graça, a graça de Deus. Então, Deus não precisa da gente. Eu tenho dito isso reiteradamente. Deus é pura doação de si mesmo, né? Pura exteriorização na direção do ser humano. Então Jesus aqui, ele é essa imagem, irmãos, de alguém que não está pedindo nada e que não precisa de nada de ninguém, mas diante de uma necessidade, ele começa seu ministério beneficiando outros. Você pode até não perceber, como eu também certamente não percebo, mas Deus tem trabalhado na nossa vida. Deus tem trabalhado na sua vida. Você pode até, não é o caso de quem está aqui, óbvio, mas você poderia até não estar dando a mínima para Deus.
mas a Bíblia vai dizer que Deus trabalha em nossa vida. O fato de você ter vindo aqui, você veio com suas próprias pernas e sua decisão. Pode ser que alguém esteja aqui até de má vontade. Eu não queria vir, mas vim, né? Eu mesmo detestava crente, viu, irmãos? Eu fui para a igreja evangélica, né, assisti um culto praticamente pela primeira vez, a convite do irmão Amaro, que era adolescente comigo na rua. Mas eu detestava crente, irmãos. Uma coisa que eu não entendia, que eu era bem católico, é como é que o templo é tão vazio, não tem nada. Cadê as imagens? Cadê? Não é? É só uma casa, né? Apenas um galpão, né? E eu achava estranhíssimo. Tinha uma mesa aqui em cima. Eu dizia, que negócio é esse? Mesa com jarro, né? No lugar dos santos tinha um jarro lá, folha de plástico, né? 1900 antigamente, né, irmãos? Então, veja, nós estamos aqui porque Deus trabalhou na nossa vida. Que Deus nos guiou à fé. É verdade que a gente foi que creu, mas houve um trabalho do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida. Você está aqui por causa desse trabalho do Espírito. Porque é do desejo de Deus manter comunhão com você. Por isso que o milagre é num casamento. Isso tem um simbolismo para Israel. Tem um grande simbolismo. Em todo o Antigo Testamento, a nação de Israel é como se ela fosse a noiva preparada para o Senhor. Várias linguagens dos profetas em relação à nação de Israel serão construídas como se Deus fosse aquele que ama e Israel aquele que resiste ao amor de Deus. É uma simbologia, é uma metáfora, né? Mas está no Antigo Testamento. No Novo Testamento, quem é a igreja, irmãos? É a noiva de Cristo. A igreja não é a mãe, a igreja é a noiva, que será apresentada no linguajar de Paulo, virgem pura e imaculada, e será apresentada ao Senhor Jesus. Toda uma simbologia de quê? Do encontro entre céu e terra. De como Deus não abomina o que é humano. Não sei se alguém aqui já assistiu o filme O Advogado do Diabo. Não é? Quem é advogado tem que assistir, né? Quem faz direito, né? É um filme interessante. E quando o diabo se revela para o seu filho, lá, né? Ele diz assim: eu amo o ser humano. Não é isso? Ele não, Deus, né? Ele trata, aí não vou saber retratar aqui o diálogo corretamente, mas a ideia é essa, de que Deus não, quem ama o ser humano é o diabo. A mensagem da Bíblia é o oposto disso. A mensagem da Bíblia é que Deus ama o ser humano. Isto é, Deus ama você. Então Jesus, quando realiza o seu milagre no casamento, é porque ele está ali mostrando aquilo que Deus deseja. Se unir a nós. Transformar nossa vida já agora. Nos socorrer naquilo que nós mais profundamente precisamos. Estender a sua mão na nossa direção. Resolver os grandes problemas que afligem nossa consciência. Os grandes problemas. Mas os pequenos problemas também importam para Deus. São importantes. Por quê? Porque em seu amor, Deus se dirige a cada um de nós. Então Jesus está aqui como aquele que une céu e terra. Ele é, no linguajar de Paulo, o mediador. Que está no meio. Que está mediando, que está unindo. É a ponte entre o céu e a terra. É Jesus, a pessoa de Jesus, Deus e homem ao mesmo tempo. Presente num casamento. E não confinado numa torre de santidade. Presente num casamento, onde ele vai intervir. E ali é um sinal da aliança de Deus com o povo, com o seu povo. E há toda uma série de profecias nesse sentido, né? Ali está o anúncio do novo Israel.
Deus não abandonou o Israel nação, o Israel étnico. Há muitas promessas da Bíblia em relação a Israel. Mas na igreja, Deus realiza o seu projeto que só será aceito por Israel no fim. Paulo fala isso em Romanos 10. E no fim, todo Israel será salvo, mas isso é para o fim. Neste primeiro milagre, temos uma prefiguração do que é a igreja. A igreja é o novo Israel. Ali está Jesus, ali está Maria, a família de Jesus, ali estão os seus primeiros discípulos, ali estão pessoas que estão sendo beneficiadas pela presença de Jesus. O centro daquele lugar ali, daquela prefiguração da igreja, é a pessoa de Jesus. Irmãos, o centro dessa nossa reunião é Jesus. É em torno de Jesus que orbita tudo que a gente fez nesta noite. Ele é aquele para quem nosso olhar se dirige, porque Ele é aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido, veio buscar e salvar a mim e a você. Em torno de Jesus, da sua identidade, de quem Ele é e da sua obra, que gira tudo o que fizemos nesta noite, apontando para o sacrifício de Jesus, mais do que suficiente. O problema ali na festa é quando acaba o vinho, e Maria vai dizer, a mãe de Jesus, que acabou. É como uma festa de crente onde se acaba o refrigerante. Não é a mesma intensidade, é pior para eles lá, mas é essa cultura, A gente não bebe álcool, pelo menos, A gente se propõe a não beber, mas a gente gosta de, que na festa do casamento, por exemplo, tenha bolo, mas tenha líquido. Então, naquela época, o vinho, com diluições em água, então não é o vinho assim, tomado, vamos dizer assim, com teor alcoólico altíssimo, da forma que a gente encontra no supermercado ou em qualquer outro lugar, não. O vinho era dado até a crianças, mas havia muito o processo da sangria, de misturar água com vinho, e aí é um assunto para outro momento. Então, ali, uma festa onde faltasse a comida ou faltasse o vinho, meus irmãos, isso traria uma vergonha imensa para a família. Mas ficar sem vinho, portanto, era uma representação também do que aconteceu com Israel no Antigo Testamento. Que sendo chamado à graça de Deus, vai adorar ídolos, resiste ao Senhor, persegue os que o Senhor vai enviar. Hebreus capítulo 1, verso 1 em diante. E Jesus começar o milagre ali, quando está faltando o vinho, isso quer dizer que aquela sede espiritual que marca todo o percurso de Israel no Antigo Testamento, agora está sendo resolvida com a presença de Jesus. É por isso que Isaías, você conhece muito bem, Isaías 55, verso 1, no chamado à salvação, Isaías vai dizer assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Só o nosso cardápio, nosso paladar é diferente, mas o povo antigo, o povo de Israel, para eles a chegada do Messias seria a abundância de comida, de vinho e em vários momentos as profecias vão dizer carnes gordurosas, gordura, não sei o que mais lá. Ou seja, quando o vinho acaba e Jesus transforma a água em vinho, ele está cumprindo um bojo, um conjunto, um combo de profecias que diziam que a chegada do Messias traria abundância. E a nação de Israel não entende isso, não entendeu. E o cumprimento disso se dará no fim. Jesus, portanto, quando Maria lhe diz assim, eles não têm mais vinho, isso simboliza a pergunta feita por Israel no Antigo Testamento. Senhor, ajuda-nos.
Salva-nos, Senhor. Até quando, Senhor, o Senhor vai permitir isso? Eles não têm mais vinho. E quando Jesus diz assim, eu vou agir no momento que eu achar adequado. E aí, o que Maria vai dizer é a chave para a nossa vida. Façam tudo o que Ele vos disser. Façam tudo o que Ele vos disser. Irmãos, essa é a grande placa no caminho da nossa vida. O que Jesus quer de mim? O que Jesus quer de você? É a grande pergunta da nossa vida. É em Jesus que se encontra a resposta que eu e você precisamos. O sentido da vida. O sentido da história. O porquê você está vivo, porque você nasceu. A ideia é que em Jesus nós encontraremos aquilo que nós mais precisamos. E concluindo aqui, amados, quando Jesus faz um milagre, Ele vai mandar encher as talhas, as jarras que estão vazias. Eram jarras dos rituais do judaísmo. Elas estão vazias porque elas simbolizam o vazio de uma religião fundada em cerimônias apenas. Está vazia. Jesus não nos chama para uma vida religiosa. Jesus não nos chama para uma vida de moralismo, para uma vida de rituais. Esse não é o chamado do Evangelho. Jesus chama você para você segui-lo, para você crer nele e segui-lo. Então, quando as jarras são enchidas, é colocada água ali, e quando Jesus apenas diz, leve para o chefe da cerimônia ver, ali são mais de 600 litros de água transformadas em vinho. Ou seja, é mais do que era necessário. Mostrando que com Jesus, eu e você temos muito mais do que a gente precisava. Com Jesus, nossa vida é completamente transformada para melhor. Quem era drogado não vai se drogar mais. Quem se prostituía não vai se prostituir mais. Quem odiava terá forças para perdoar. Quem tinha a vida completamente desmoralizada vai poder reconstruir a vida. Quem foi completamente desacreditado pelos outros vai encontrar no Senhor Jesus a força para ir adiante. Nós temos muito mais do que nós precisamos. É nesse sentido que o salmista Davi disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus falou, eu vim para que tenham vida em abundância. Quando Jesus fala da presença do Espírito Santo que estará na nossa vida, ele diz, do seu interior fluirão rios de água viva. Quer dizer, abundância, né? Mais do que precisamos. E o desfecho da Bíblia, irmãos, é um desfecho de completa satisfação. Não haverá luto, não haverá pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. É assim, seguir Jesus é um privilégio que nos é dado. Siga Jesus. Entregue sua vida a Ele. Confie nele como seu Salvador. Mas não apenas creia, viva seguindo Jesus. E o texto vai dizer, e os seus discípulos creram nele. E daquele casamento sairão Jesus e os seus seguidores. Que você nesta noite, ao sair daqui, saia seguindo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito bem, queridos. Vamos encerrar o nosso culto. Quero chamar a nossa equipe musical para virem à frente. E os irmãos fiquem em pé, por favor, queridos. E a gente vai orar ao Senhor, encerrando o culto desta noite. Que Deus te abençoe grandemente. Que você tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Deseje isso para o seu vizinho aí, uma semana muito abençoada. Que Deus te abençoe grandemente. Espero que vocês comecem uma semana onde o seu desejo também seja de buscar o reino de Deus
em primeiro lugar. A gente vai orar ao Senhor. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, sabemos que ela nunca volta vazia. Ó Deus, te agradecemos pela tua graça, favor imerecido. Ó Deus, o privilégio que o Senhor nos concede de lermos tua palavra, de aprendermos a tua palavra, de retermos tua palavra em nosso coração, Senhor, e de vermos tua palavra frutificar dentro de nós, para uma vida nova, Senhor, para uma vida que te honre, uma vida abundante, uma vida que encontra plena satisfação em Jesus Cristo. Senhor, seja conosco, abençoe todos que estão aqui, Senhor, que esta semana seja uma semana de solução de problemas, uma semana do teu socorro. Sabemos de situações dificílimas, Senhor, de enfermidade, de questões familiares, de questões financeiras, Senhor, questões pessoais. Ó Deus, nós sabemos que no Senhor se encontra todo o poder. Tu és onipotente, Senhor. Então nós apresentamos essas situações que estão em nosso coração nas tuas mãos, Senhor, e confiamos que o Senhor tudo pode. O Senhor é aquele que tem a última palavra. O Senhor é aquele que abre uma porta quando nenhuma mais está aberta. O Senhor é aquele que, agindo, ninguém impedirá. Então nós apresentamos essas situações, Senhor, e queremos te agradecer, queremos te dizer que tu és completamente bondoso, generoso, gracioso, misericordioso, e nós nos refugiamos no Senhor nesta noite. E queremos, Senhor, tua visitação na nossa vida, tua visitação na nossa casa. Queremos que o Senhor interfira de acordo com tua vontade, Senhor. Agora nós pedimos a tua bênção no retorno para a nossa casa, Senhor, a tua proteção. E que ao entrarmos na nossa casa, Senhor, ao chegarmos em casa, na hora que chegarmos, que entrem conosco as tuas bênçãos, Senhor. Que a nossa casa seja abençoada pelo Senhor. E que esta semana seja semana de milagres, Senhor. Que cremos no teu poder. Cremos que o Senhor nos ama, que o Senhor quer o melhor para nós. Então nós descansamos nas tuas mãos, como um bebezinho descansa nos braços da sua mãe, nos braços do seu pai. Nós agora descansamos, Senhor, sabendo que o Senhor é o fundamento da nossa vida, a razão do nosso ser, aquele em que um dia, Senhor, estaremos em pé diante de Ti, te veremos, Senhor. Ali teremos as respostas que nós precisávamos, que, ó Deus, eram as respostas mais profundas. E te agradecemos por tudo, Senhor. Te pedimos tudo isso já gratos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Temos nossa cantina funcionando, né? Eu estarei de volta, irmãos, se Deus quiser, de hoje a 15. Nesse período teremos pregadores da nossa igreja aqui, que estarão trazendo mensagens maravilhosas. Teremos cultos abençoados. Então, se Deus quiser, de hoje a 15 a gente se vê. Deus abençoe a todos vocês. Vamos encerrar com o cântico.
Senhor.